Olá pessoal, vamos então à nossa quarta aula e última parte teórica. Terminar aqui então o nosso exemplo de estrutura analítica de orçamento, baseado no conceito do orçamento operacional. Então a gente tinha visto aqui na aula anterior esse panorama geral de como a gente poderia subdividir a obra, setorizar ela. E aí aquela setorização, então, em termos de EAO, daria isso para a gente. Ó. Primeiro nível, a gente dividiu em torre e periferia. Num segundo nível, a gente dividiu ali a torre em estrutura, áreas privativas, que são as vedações e acabamentos, a cobertura, fachada e hall do elevador. E na periferia, setor 1, 2 e 3. Se a gente for aprofundar mais, a estrutura nós vimos lá em cima, né? Tinha fabricação de formas, blocos e baldrames, estrutura do sub 1, térreo, a estrutura do PAV 1, PAV 2 e aí por diante. E agora se a gente entrar aqui na área privativa dos apartamentos, vamos tentar então entender como que é o processo executivo dos serviços que ficam aqui dentro, das etapas que ficam aqui dentro. Então, olha lá, vedações e acabamentos da torre. Se a gente pensar numa sequência executiva, aqui está mais ou menos numa sequência, tá? Isso também pode variar, gente, de métodos construtivo, de construtora para construtora. Mas é mais ou menos isso, ó. Você faz a marcação de alvenaria, aí depois você faz a alvenaria, aí você coloca o kit churrasqueira, faz a fixação das alvenarias, faz o taliscamento e o chapisco, começa a fabricar os contramarcos de alumínio e instalar, começa a fazer prumadas elétricas, também aí você já pode soltar eletrodutos, prumadas hidráulicas, aí tubulações, ramais de parede, infraestrutura do split, fechar os enchimentos hidráulicos, fazer reboco do teto, parede, enfim, e aí por diante. Depois vocês dão uma lida aí. Então a gente tem que extrair os quantitativos organizados nessa estrutura, certo? Só que também a gente tem que considerar os lotes de produção, porque, por exemplo, não adianta eu fazer a alvenaria da torre se eu tiver 30 pavimentos, por exemplo, e deixar tudo alocado lá na alvenaria da torre, não estou retratando exatamente como ela vai ser executada. Então, assim, o lote de produção é o que será executado de uma única vez. Então, por exemplo, um pavimento, um apartamento, um cômodo, um setor, etc. Então, por exemplo, a marcação de alvenaria não é a marcação de alvenaria do prédio inteiro. Ó, dentro da torre, que depois a gente tem marcação de alvenaria lá na periferia também, porque lá tem alvenaria. Então, dentro da torre, na etapa marcação de alvenaria, a gente vai executar a marcação de alvenaria do PAV 1, do PAV 2, do PAV 3, do PAV 4 e por diante. A alvenaria, nós vamos executar a alvenaria do PAV 1, do PAV 2, do PAV 3, 4 e assim por diante. E todas essas atividades aqui. Lembrando que, por exemplo, na cobertura, nós vamos ter marcação de alvenaria, reboco, ou seja, seriam etapas similares em termos de serviço, características de serviço. Porém, como ocorrem em momentos diferentes, a gente também tem que dividir isso no orçamento. Então, o quantitativo da marcação de alvenaria da cobertura vai ficar lá numa etapa chamada marcação de alvenaria da cobertura. É assim como os tipos estão aqui, do setor 1 da periferia tem que estar lá em setor 1 periferia. Então, a gente vai organizando dessa forma. E não para por aí, né? Então a gente organizou as etapas construtivas, etapas de programação. Como que eu vou executar a obra em termos de programação executiva? Só que dentro de cada etapa dessa, nós temos várias operações. Por exemplo, marcação de alvenaria, a gente não chega lá e sai marcando a alvenaria, né? A gente tem que marcar o eixo. Outra coisa, a gente tem alvenaria de 9, alvenaria de 12. Os preços de mão de obra pode ser diferente. Se a mão de obra for igual, o material é diferente. Então a gente tem que separar por
tipo de material também, essas operações. A gente tem o chapisco rolado em estrutura, isso vai ser feito, nesse caso aqui, junto, né, nessa etapa de programação, marcação de alvenaria. O que significa isso? Que eu estou colocando um prazo dentro de um pacote, para um pacote de trabalho, que são essas operações CP1, 2, 3 e 4. Marcação de eixo, marcação de alvenaria de 9, de 12 e chapisco rolado. Pessoal, são essas operações que a gente tem que modelar no BIM. Então a gente tem que modelar a CP1, a CP2, a CP3 e a CP4 e fazer as tabelas extraírem os quantitativos dessas composições nessa organização das etapas de programação, que é a marcação de alvenaria PAV1, marcação de alvenaria PAV2 e aí por diante. Essas CP1 aqui, 2, 3 e 4, elas são operações que são feitas lá na execução e a gente está retratando elas no orçamento em forma de composição de serviço. Então olha lá, ó, a marcação de alvenaria do PAV1 2 são etapas de programação, ou seja, é o que está no cronograma. Eu vou programar a obra com essas etapas, mas dentro delas tem várias operações para conseguir finalizar essa etapa. Então é essa análise que a gente vai ter que fazer. Isso daí, no dia a dia, a gente acaba, claro que a gente acaba ganhando uma experiência ao longo dos anos, como que executa, mas a gente precisa entender da execução. Quando a gente tem já um engenheiro de obras, um gestor de obras, vamos dizer assim, definido, a gente tem que sentar com ele para entender como vai ser o processo construtivo, para a gente então conseguir demarcar a programação, fazer as etapas de programação que serão as mesmas do orçamento. Ou seja, isso tem que ser feito junto com o gestor de obra. Não adianta você fazer sua programação e jogar para eles. E as composições que estão aqui dentro, que ela na verdade são operações e a gente está colocando em forma de composição para agregar o custo no orçamento, elas têm que ser organizadas, extraídos quantitativos de acordo com as atividades de programação. Gente, só fazendo aqui um adendo, e eu acho importante a gente entender esse conceito. O que é uma CP? CP ela pode ser chamada de composição de serviço. Também, se procurarem os autores, tem vários autores, cada um fala uma coisa e tem várias definições. Mas vamos fazer de uma forma resumida. Uma CP é uma composição de serviço, ou seja, é a relação de materiais, mão de obra e equipamentos com suas respectivas quantidades necessárias para a execução de uma unidade de um determinado serviço. Por exemplo, a alvenaria de bloco cerâmico de 9 centímetros de largura. O que eu vou precisar? Eu vou precisar do tijolo furado de 9, eu vou precisar da argamassa, pode ser usinada ou batida em obra, eu vou precisar de tela para eu poder unir a alvenaria na estrutura. A tela eu vou precisar de pino para o finca-pino, para eu pinar então a tela na estrutura. E vou precisar da mão de obra, né? Então esses são os insumos que fazem parte da minha composição de alvenaria. Então a composição seria o serviço de execução de alvenaria de 9 e dentro dela vai ter os insumos. Cada insumo tem uma quantidade, um índice que a gente chama para fazer 1 metro quadrado. Por exemplo, para fazer 1 metro quadrado de alvenaria de tijolo de 9, 19, 19, eu vou precisar de, por exemplo, 25 tijolos. Eu vou precisar de 0,03 metros cúbicos de argamassa. Vou precisar de 100 finca-pinos, 30 finca-pinos. Enfim, isso daí é a quantidade para fazer 1 metro quadrado. O que está dentro dela é para fazer uma unidade daquele serviço. A composição unitária de custo nada mais é que você colocar os custos, aliás, os preços desses insumos lá dentro da composição. E você vai multiplicar a quantidade
que tem lá vezes o preço, e vai te dar então no final a somatória de tudo isso, quanto que custa. E aí, ó, em questão de modelagem, é o que eu falei para vocês. É preciso modelar ACPs, extrair os quantitativos conforme EAP para fazer a gestão. Outra coisa, deixar bem claro que nós não vamos inserir os insumos das composições no Revit. Isso, gente, tem que ser feito num RP ou num outro software de orçamento ou até mesmo numa planilha à parte, porque senão o arquivo vai ficar monstruoso. Hoje eu fazendo só a arquitetura e a estrutura de um prédio aí de 16 andares, mais ou menos, com todas as informações que eu já coloco, eu tenho aí um arquivo de 100 megas, 120 megas tranquilamente. Se eu for inserir isso, tenho certeza que vai passar de 200. Aí começa a complicar meu hardware. E eu deixo aqui para vocês um outro exemplo, ó, de orçamento, estrutura de orçamento operacional. Então vocês vão ver ali, ó, em cinza são as etapas de programação. Dentro de cada etapa tem as composições de serviço ou composições de custo. Tem a unidade e olha só, tem o critério de medição de mão de obra e o critério para cálculo de quantidade de material para compra. O orçamento operacional ele tem que retratar a realidade. Então a gente tem que saber quais são esses critérios para a gente poder extrair quantitativo. Então, ó, por exemplo, a marcação de alvenaria, ó, o critério de mão de obra é o comprimento da parede descontando a largura das portas. Se a parede tem 10 metros e eu tenho duas portas de 80 centímetros, a minha marcação vai ser os 10 metros menos 2 vezes 0,80. É isso que a gente tem que conseguir extrair dentro do Revit. E já para o material, olha só, não preciso descontar nada. É o comprimento da parede já direto. E aí aqui eu deixo para vocês então dar uma analisada e ver aqui então essa EAP, essas composições. Tem lá no site um modelinho de uma casa que seria para isso. E eu gostaria que vocês modelassem então como exercício aí e extraíssem essa tabela de quantitativos nesse formato, tá? Pode ter alguma ajuda assim do Excel, não tem problema, mas quanto mais próximo disso chegar ao Revit, mais produtividade nós vamos ter, informações mais facilitadas e instantâneas. Aí são aqui duas folhas, né? Não tem tudo, tá, gente? São só partes. E é isso aí, gente. A parte teórica acabou. Se tiverem dúvidas, mandem e-mail pra gente. Procurem nós pelo WhatsApp. Espero que isso seja útil no dia a dia de vocês, principalmente quem vai mexer com gestão. Quem não vai mexer com gestão, o meu recado é que pelo menos tenha essa visão e saiba que existe várias visões, a visão do projetista, mas a gente também tem que ter a visão da gestão de obra. Pessoal, é isso aí, obrigado por mais esta aula e agora vamos à prática. Um abraço a todos.